Olá, pessoal. Estamos aqui mais uma semana no nosso podcast Confecção que Dá Certo, aqui direto da Rádio CBN Caruaru. Eu, Romildo Pereira, seu anfitrião do programa e consultor empresarial na região, junto com Érico Freire, gerente comercial da Nacional Texto, que é o nosso apoiador aqui no nosso programa. Seja muito bem-vindo. Bom dia. Olá, ouvinte CBN. Vamos lá, mais uma semana, mais um podcast de muito conhecimento para todos vocês. O nosso podcast, como todos já conhecem, né? Nós já estamos aqui todas as semanas. Obrigado a todos os ouvintes que têm nos dado audiência para continuarmos. Nós falamos sempre em algum assunto relacionado à confecção, algo que vai enriquecer o conhecimento de todos vocês, tanto o pequeno e médio empresário. Esse programa ele foi criado junto eu, Romildo Pereira, junto com a Nacional Texto, o Érico Freire, onde a gente está trazendo informações, expertise de pessoas que já têm uma experiência, empresas da região, que são já firmadas aqui na região do Polo de Confecção do Agreste, e trazemos sempre um assunto, um especialista, um determinado assunto, para enriquecer o conhecimento de vocês. Então, hoje nós temos um convidado, que é o Isael Belarmino. Muito prazer. Seja muito bem-vindo, Isael, Muito no nosso obrigado, Romildo. programa. Isael, ele é consultor financeiro, já atuante aqui na região. Ele vai nos trazer um pouco da sua experiência. Exatamente, Romildo. Muito obrigado, Romildo. Obrigado, Érico, aí pelo convite. Seja bem-vindo. Assim, para mim é uma satisfação, né, poder ajudar aí os empresários a melhorar sua gestão financeira, né? Eu trago que sempre é um desafio financeiro e é o coração da empresa, né? Hoje, se a gente não está olhando para esse setor, assim, tende a empresa andar com as pernas cambaleando, né? E aí estou à disposição aqui para ajudar aí no que precisar. Exatamente. Então, como eu já falei, o nosso programa ele é a Nacional Texto, que é o nosso apoiador, certo? Todos conhecem já a Nacional como uma empresa, uma indústria de confecção, uma indústria de matéria-prima de confecção aqui na região, certo? Perto de todos nós aqui, que tem uma malha de qualidade que Érico pode falar melhor do que eu, como gestor comercial da empresa, não é isso, Érico? Com certeza, estamos aqui presentes há mais de 32 anos. Temos lojas não só em Caruaru, como em Santa Cruz, em Fortaleza e na capital, em Recife. E estamos aqui com uma variedade enorme de malhas em poliéster e algodão com elastano, viscose, para atender o nosso confeccionista com qualidade e com segurança. Exatamente. A Nacional Texto, ela já é atuante, bastante atuante, no polo de confecção do Agreste. E junto com a qualidade da malha, a qualidade da matéria-prima, ela traz esse programa que é voltado para todos os confeccionistas da região, do pequeno, médio, empresário, que trazendo com isso a experiência de quem já está há mais tempo no mercado, para quem está começando também. Então vamos lá com o nosso convidado de hoje, que é o Isael Belarmino, falar sobre um assunto importantíssimo, que é o quê? O setor financeiro de uma empresa. Como ele mesmo disse, o financeiro é o coração, né? Ele precisa estar bem, ele precisa estar bem estruturado para que o resto caminhe mais tranquilo. Né? Isso, então, começando aqui com o nosso convidado, Isael, eu queria que você nos falasse um pouco sobre a importância de um planejamento financeiro dentro de uma empresa. Primeiro, ao setor financeiro, e não é só ter o setor financeiro, e sim um planejamento financeiro. É, muito bem, Romildo. Assim, o planejamento financeiro, eu digo que já é um segundo passo, né, para a gestão financeira, né? Porque quando a gente fala em gestão financeira, a gente tem deparado com a realidade, e aqui eu vou pedir desculpa aí aos analistas de plantão, aos contadores e economistas, assim, para trazer uma linguagem mais voltada para o empresário, né, para o dia a dia do empresário, porque às vezes a gente traz uma linguagem muito rebuscada que às vezes na prática o empresário não entende muito o que é isso, né? E uma demanda que eu vejo que está muito voltada, especialmente para esse ramo de confecção também, é a questão da divisão das finanças, né? Da separação das finanças, que se a gente for pegar a estatística aí, a gente vai ver que muitas empresas hoje encerram suas atividades por misturar tudo, assim, ou seja, a pessoa física, a pessoa jurídica, é tudo um bolo só. O empresário, quando vê o dinheiro, já compra logo uma Hilux, né? Que é o que a gente vê muito na prática e acaba não olhando para essa questão financeira da empresa, né? E o planejamento financeiro vem exatamente ao encontro, assim, de você colocar em prática as normas, né, da gestão financeira que vai te ajudar a ter uma saúde, né? A gente fala aqui que a gestão financeira, o planejamento financeiro, vai ter um SSC, né? Que é o sucesso da empresa, a sustentabilidade e o crescimento, né? Acho que o planejamento financeiro
ele vai estar sempre voltado para isso, né? Para o sucesso, para a sustentabilidade e o crescimento da empresa, que é o objetivo. Acho que todo empresário quer ter lucro, né? E toda empresa, para sobreviver, ela precisa ter lucro. Se não tiver lucro, ela não sobrevive, né? E aí, esse planejamento financeiro vem exatamente ao encontro à necessidade da empresa, né? Muito bom. Isael, antes de encaminhar a segunda pergunta, eu queria, para dar até credibilidade e passar segurança para o nosso ouvinte, que você se apresentasse a questão de as suas experiências e habilidades que você adquiriu em todos esses anos de Muito carreira que bem. você tem no mercado. Em seguida, a gente fala na próxima pergunta. Ok, Eric. Muito obrigado até por perguntar, né? Realmente eu É, tinha esquecido. Mas eu fui gerente, eu trabalhei na Caixa Econômica por 16 anos e fui gerente, né? E gerente geral, durante 7 anos eu fui gerente, depois mais 6 anos como gerente geral da Caixa, né? Isso me deu, assim, uma bagagem para... Tendo um contato, assim, diariamente eu tinha contato com empresas, né? E aí eu vi, assim, que de certa forma o banco, a gente não pode criticar os bancos, assim, eles ajudam muito as empresas, mas às vezes, assim, o banco também foca no lucro dele, né? Como qualquer empresa, o banco também visa o lucro dele. E aí isso às vezes não estava alinhado, às vezes com as necessidades da empresa, né? A necessidade do banco às vezes não estava alinhada porque o gerente ali está buscando o resultado dele e às vezes o resultado do gerente não vai ao encontro do resultado da empresa, né? Aí por isso essa decisão de sair, muita gente se assusta, você saiu do banco, era gerente. não é normal, né? Não é, Não, realmente não é o comum, é, né? As pessoas pediram demissão, mas tinha muita questão dos valores pessoais e ver essa questão também de atender as empresas assim, com mais responsabilidade, né? Porque no banco, por mais que a gente quisesse, a gente tinha que cumprir as metas do banco. E nem sempre as metas do banco estavam alinhadas com a necessidade da empresa. E aí, desde 2018, eu atuo como consultor empresarial. Hoje a gente tem a empresa, né, IB Consultoria, que presta atendimento aqui a toda a região, né? E de forma online a todo o Brasil, né? E por que não todo mundo, desde que haja essa demanda. E hoje, especialmente, mais focado tanto na parte de empresas de confecção e lojas de tecido, né? Hoje a gente se especializou mais nessa área que a gente entende que é uma demanda que existe grande aqui e, ao mesmo tempo, uma necessidade que esse público tem de ter uma gestão financeira eficiente. é muito importante. Aí temos alguns incentivos que, de fato, quem não tiver acesso ao conhecimento fica de fora. E ficando de fora, até Romildo, perde competitividade. Aí termina, às vezes, porque meu concorrente consegue fazer um preço diferenciado, porque outro estado consegue ser mais competitivo. Muitas vezes é questões tributárias e, às vezes, eu sei que a eficiência produtiva é muito importante, isso não deixa de existir. Você tem que ser eficiente no que faz. Redução de despesas, uma equipe alinhada, uma equipe enxuta, mas a questão tributária acredito que é de 30% a 40% do negócio. E é muito importante esse tipo de conhecimento, esse tipo de consultoria que o Israel fornece para que a gente esteja sempre alinhado e tendo uma concorrência leal. Todo mundo no mesmo Exatamente, patamar. exatamente. Outro ponto, Israel, que comentam muito e se discute muito é com relação ao planejamento estratégico e o planejamento financeiro, que ele tem que andar em conjunto. Se a estratégia, vamos supor que quer atuar, eu quero abrir mercado, eu quero ampliar a minha produção, eu inicio ela sem um planejamento financeiro, isso normalmente tende ao fracasso, porque é o carro que você vai ter uma Ferrari sem combustível. A gente vai ter essa Exatamente. metáfora. E queria que você explicasse É, a importância desses dois planejamentos e como é que ele anda em conjunto. exatamente, Érico. Você tocou no ponto aí essencial para a empresa, né? Porque às vezes quando fala em planejamento estratégico, a gente está fazendo visão de longo prazo, né? Ou seja, quando a gente faz um plano, e um plano é parecido com um mapa, né? Porque vai mostrar ali a rota que eu tenho que seguir, né? Já pensou, eu vou daqui para Recife e eu não olho se o carro tem combustível, se vai ter posto de combustível na estrada, assim. Até onde, se meu veículo está com as condições necessárias para poder viajar. E o planejamento financeiro, planejamento estratégico, né? Ele, como o Érico falou, assim, ele tem que estar alinhado com o planejamento e a estratégia financeira, né? Porque, assim, exatamente a metáfora que ele trouxe aqui, a questão do combustível, né? O planejamento estratégico, ele vai me dar o norte, onde eu quero chegar, minha visão de futuro, né?
a missão da empresa, os valores, vai trazer tudo isso no planejamento estratégico. E o planejamento financeiro, ele vai me dizer o que eu preciso para atingir esse objetivo. Não adianta nada dizer, não, eu quero que minha empresa cresça esse ano 10%, 20%, 30%. Mas como eu vou fazer isso, né? E qual o recurso, de onde eu vou tirar os investimentos em marketing, se eu vou precisar contratar mais pessoas, qual o custo de eu colocar um novo funcionário na minha empresa? Às vezes o empresário não sabe, pensa que é um salário mínimo que ele vai pagar, né? E os custos que estão envolvidos naquela contratação, né? E ter esse planejamento financeiro, essa estratégia financeira também vai casar exatamente com o planejamento estratégico da empresa, que é essa visão de futuro, né? Onde eu quero chegar, né? Então é essencial os dois caminharem junto, né? Tanto o planejamento estratégico como o planejamento financeiro para a empresa poder ter resultado. É engraçado, você falou, me veio um filme aqui, eu também já atuei com alguns empresários e existiu a necessidade de ampliar uma área e foi contratada a pessoa. Ele fez algumas pesquisas por conta própria, identificou que teria que contratar um atendimento de prospecção. Fez, selecionou, teve todo o trabalho de selecionar a pessoa certa, mas aí a preocupação, vai trabalhar onde, com o quê, qual material, vai precisar de carro, vai precisar de notebook, celular. Então, assim, terminou que a contratação surgiu, foi contratado e o profissional chegou para atuar e ele não tinha nenhuma ferramenta de trabalho. Isso acontece, é comum, infelizmente. Exatamente. Não deveria ser comum, mas é comum não se preocupar com a estrutura que a pessoa vai trabalhar. É. E a gente vê hoje, assim, as empresas, hoje não tem um setor estratégico, né? O empresário, às vezes, está envolvido no operacional, às vezes está pagando boleto, assim. Há um tempo atrás, eu atendi um empresário e a atividade dele era pagar as contas da empresa. Eu digo, você tem que delegar isso para outra pessoa. Assim, seu papel é no estratégico, fazer planejamento, traçar metas, né? Ter essa visão de futuro, ou seja, fazer reunião com a equipe para alinhar, ver se a equipe está alinhada com a missão da empresa, qual o propósito que a empresa tem. E ele achava que o papel dele era cuidar do financeiro, de pagar a conta na prática, não era nem cuidar do financeiro, era pagar boleto, né? E aí acaba não tendo essa visão, né, de crescimento, né? Como é que eu vou crescer se não tem ninguém pensando no crescimento da empresa, A né? gente perde uma mente criativa. Porque eu imagino se a empresa chegou nesse ponto, é porque o empresário existe uma criatividade, existe toda uma história. E termina, ele se limita a pagar as contas. E quem é É, que vai cuidar dessa parte? Esse é, vazio não é preenchido. Esse é um assunto muito importante, porque como a gente tem essa vivência, tanto eu, como consultor empresarial, como gestor organizacional, quanto você, essa experiência a gente vê muito dentro das empresas, onde o diretor da empresa, o fundador da empresa, está lá no operacional, está lá fazendo, pagando conta, está lá resolvendo assuntos do operacional. E eu sempre digo nos meus trabalhos nas empresas que o papel do dono, só quem faz é o dono. O papel do operacional, você contrata uma pessoa, prepara uma pessoa, essa pessoa vai executar. Agora, o papel do dono, só ele que faz, que é o exatamente. crescimento da empresa. Como é que É, ele vai buscar outros mercados se ele não está antenado com isso, não está através buscando, pesquisando, trabalhando num papel dele de dono. Então, vendo isso, é por isso que a gente se preocupa muito com em todos os aspectos de uma empresa, no conjunto da obra, a gente se preocupa muito com a parte financeira. Inclusive, eu dou também esse trabalho, eu faço esse trabalho da parte financeira. Inclusive, uhum, nós trabalhamos juntos nisso aí, sim, né? Em algumas sim. oportunidades, e vamos voltar a trabalhar também. Mas eu queria que você, assim, explicasse mais sobre isso, porque essa questão da separação mesmo, da pessoa física e pessoa jurídica. As pessoas nas empresas, eu digo por experiência própria, acham que o financeiro é contas a pagar e contas a receber. Só pensam que o financeiro é só isso. Porém, é mais extenso a coisa. Então, eu queria que você falasse um pouco dessa questão da separação de pessoa física, pessoa jurídica, do fluxo de caixa, tá entendendo? Do planejamento estratégico, porque há uma diferença entre planejamento financeiro e planejamento estratégico, né? Queria que você aprofundar mais nesse assunto para dar uma ideia melhor aos nossos ouvintes. Excelente. Às vezes o empresário se assusta, assim, quando eu chego na empresa, assim, tem um caderninho, eu digo, "Olha, queime esse caderninho." É, Porque, assim, por incrível que pareça, hoje a gente no século XX, XXI, e o empresário ainda faz controle financeiro no caderno, né? E a gente entende, assim, é uma cultura, às vezes vem passando de geração em geração e tá tudo certo, assim. Se ele quiser continuar com o caderno, não tem problema, desde que ele tenha algo automatizado, né? Já pensou ele botar lá no caderno, depois somar o risco, né? E hoje, assim, tem na internet aí planilhas, sistemas, assim, que
facilitam muito essa vida do empresário, né? E, como o Romildo falou, assim, essa questão da separação das finanças é um primeiro passo, né? Eu E o sempre, mais quando chego... difícil, É, eles entenderem. porque o empresário entende assim que tudo é dele, né? Não, o dinheiro não é meu, tudo é meu, não vai para o mesmo lugar. E na prática não é assim, são pessoas diferentes, até nomenclaturamente, É. juridicamente, respondem separadamente, né? A pessoa jurídica é uma pessoa e a pessoa física é outra entidade totalmente separada da pessoa jurídica, né? E quando ele mistura, assim, ele não vai ter esse controle, não vai ter essa visão, né? E aí, assim, por isso que essa importância de fazer. E aí passou essa etapa, né? Assim, fez a separação, né? Que eu digo, pega uma conta, abre uma conta no banco, e hoje tem banco digital, a pessoa abre, com 10 minutos a pessoa abre uma conta hoje, pela facilidade que tem de abrir conta. Abre uma conta pessoa física, e aí, não sei, porque a gente vê essa realidade na prática, o empresário não sabe quanto ele gasta, né? Já que ele não tem esse controle, ele não vai saber na prática quanto é que ele precisa de Prolabore para passar o mês, né? Então a gente define ali inicialmente um Prolabore menor para que ele possa se adequar, né? E a empresa também suporte, né? Antes ele chegar a dizer, eu quero tirar 20 mil de Prolabore, quero tirar 30 mil de Prolabore. Resta saber se a empresa comporta essa capacidade dele tirar esse Prolabore, né? E aí separou. E aí vamos para o controle, né? Sempre que eu entro na empresa, eu digo, olha, cada centavo que entra e cada centavo que sai é importante que esteja registrado em algum lugar. Não adianta estar só na cabeça ou juntar um monte de papel, que às vezes é uma confusão ali, ninguém consegue se entender. Eu digo, vamos registrar tudo. Tanto é que, assim, as empresas que têm mais dificuldade, eu digo, olha, vamos criar um grupo de WhatsApp. Quando você gastar, você manda aqui nesse grupo para facilitar a vida, assim, já que as pessoas têm dificuldade, até a gente organizar um setor financeiro, que tem alguém responsável, definir funções, aí a gente vai dando esse jeitinho caseiro, né? Que às vezes até colocar no WhatsApp, até ele começar a se organizar e ter a visão, né? Depois ali de 30 dias que a gente fez o controle, a gente já vai mostrar para ele uma DRE, vai mostrar uma DFC, vai mostrar um balanço, para que ele possa ter uma visão macro da empresa, né? Porque não adianta, como você falou assim, só contas a pagar e contas a receber, né? E especialmente na área de confecção, né? Que aí o empresário compra o produto, ele não está no outro dia na prateleira, né? Quanto tempo demora, assim? E às vezes é 60 dias ou mais da compra do produto até que ele esteja na prateleira, né? Depois que está na prateleira, tem um período de vender, né? Ou seja, quanto mais importante ele se planejar, se preparar para que ele tenha a condição de passar, às vezes, 60 dias, por mais que o fornecedor dê prazo, né? Mas às vezes eu me identifico com algumas empresas que ele já pagou todo o tecido e o produto ainda não está pronto, né? E o principal é recebimento, né? Sim, Confecção, venda e recebimento. Esse processo aí, dependendo, como você falou, é 90 dias, 100 dias. exatamente. E a gente trabalha muito essa questão do ciclo financeiro. A gente chama o ciclo financeiro, né? Que é a partir do momento que ele compra o produto, ele paga o fornecedor, põe o produto na prateleira para vender, vende e recebe. Porque nem sempre essa venda é à vista, ou se for no cartão, ainda tem um prazo para receber se for parcelado, né? E ainda por incrível que pareça, assim, ainda tem empresas que vendem por promissória, por fiado, né? Tantas Cheque. cheque, né? Ainda é um desafio maior, né, para quem tem esse vende por cheque, por promissória, né? Porque além do risco maior de inadimplência, né, ainda não sabe, ainda vai demorar ainda mais para receber, né? E esse prazo que já era extenso, para a de confecção especialmente, pode se tornar ainda muito maior, né? Eu acho que esse passo a passo aí do separar as finanças do controle financeiro e ter demonstrativos para tomar decisão é essencial para a saúde financeira de qualquer empresa, né? Eu acho muito importante, eu sempre friso muito isso no meu trabalho nas empresas, é ter os dados. É preciso ter os dados. Planilhas também que ajudam muito, mas o mais importante também para isso, para facilitar, é um sistema eficiente, onde controla tudo isso, é tudo lançado lá, porque o empresário, para ele
atuar como empresário, como diretor, ele precisa de dados, então ele precisa analisar relatórios para tomar decisões assertivas. Não como aqui é impressionante, como você mesmo falou, século XXI já, e as empresas aqui, eu chego muitas empresas que ainda são assim, que o cara anda com um caderninho debaixo do braço anotando as coisas e não acredita que um sistema vá. Primeiro que eles têm muito apego e acham muito difícil entregar a gestão financeira a um funcionário. Porque acho que as informações ali têm que ser sigilosas, só o dono tem que saber, certo? Mas não funciona dessa maneira. Exatamente. Entregando uma pessoa que tem uma experiência, o fluxo vai ser maior e ele vai evoluir mais, não ficando daquela maneira que ele sempre fez desde o começo da empresa. Eu costumo dizer que uma empresa, o termômetro para ela do crescimento dela é quando ela está sentindo que está desorganizada e precisa organizar. Quando ela nos chama para esse trabalho, é um termômetro, porque ela está crescendo. Então, Exatamente. os empresários ainda têm essa preocupação aqui em relação ao setor financeiro. Perfeito. Israel, para os nossos ouvintes ficarem sabendo a importância, o trabalho da IB Consultoria, que é a sua empresa, como é que funciona? Desde quando você foi contactado por empresa precisando dos serviços, como é o passo a passo, diagnóstico, quais são os serviços que você tem a oferecer para esse empresário? É importante porque acredito que tem uma infinidade de serviços. Cada empresa ela exige um grau diferente de Sim. abordagem, e é importante a gente É, compartilhar isso. como você falou, assim, cada empresa vai ter um atendimento personalizado, a gente fala, né? Às vezes não dá para botar. E a gente tem, assim, algo específico que vai se encaixar na maioria das empresas, É mas o a gente. genérico. É, o genérico, mas tem que entrar na empresa, conhecer a situação da empresa, porque às vezes tem empresário que já tem algum conhecimento, às vezes já tem um setor financeiro, já tem um funcionário que trabalha ali, que faz contas a pagar, contas a receber, já tem uma organização mínima ali, né? E tem empresa que não tem nada, você tem que começar do zero, né? E aí a gente sempre começa, né, buscando essas informações, assim, buscar todas as informações. E aí eu digo, vamos centralizar tudo que a despesa que a empresa tem, né? Tanto de recebíveis como de despesa, né? E aí depois que a gente encontrou tudo assim, olha, vamos botar tudo numa cesta só, né? Encontrou tudo numa cesta só. E aí a partir de agora que você já conseguiu localizar tudo, botou aqui na cesta, agora vamos separar isso aqui. Porque assim, quando se fala em gestão financeira, não é só receita e despesa, né? Cada despesa daquela ali, ela tem uma destinação e a gente precisa nomear aquela despesa para que ela possa fazer sentido. Por exemplo, se ele faz a compra de tecido, né? E tecido é uma despesa variável, né? É um custo variável que ele vai ter, porque se ele não vender nada, não tem necessidade dele comprar o tecido, né? A facção também vai ser um custo variável. A gente vai separar ali o custo variável, a despesa fixa, os investimentos e as movimentações não operacionais. E aí eu vou dizer o que é cada uma delas, né? Os custos variáveis dá para entender mais ou menos assim, ou seja, aquela toda despesa que varia com a venda do produto, né? Às vezes a pessoa, mas a energia, às vezes dá isso, dá aquilo. Não. Embora a energia, por exemplo, ela possa variar, um mês dá 1.000, outro mês dá 1.200, mas ela é uma despesa fixa por quê? Porque independente de você vender ou não, ela vai ter todo mês. Ou seja, salário tem todo mês, energia tem todo mês, Aluguel, algumas aluguel vezes. tem todo mês, né? Prolabore tem todo mês. Independente se ele vender ou não, ele vai ter esse Os custo. encargos. Os encargos sociais vão ter todo mês, né? Então, essas são as despesas fixas. As despesas variáveis, aí vai entrar imposto, despesa com cartão, as facções, os custos com compra de mercadoria, ou seja, tudo isso vai entrar nos custos variáveis, né? E a gente passa para os investimentos, né? Que hoje até recentemente, um empresário me perguntou assim, ô Israel, até quantos por cento eu posso colocar de investimento? Eu digo, olha, a gente trabalha com a média de 6%, mas esse percentual não é o mais importante, né? O mais importante é o retorno que você vai ter sobre o investimento. Porque não adianta ele investir R$ 1.000 e aqueles R$ 1.000 não servir para nada, assim. Ou seja, vai ser jogar dinheiro fora, né? Ou seja, tudo que se fala de investimento tem uma expectativa de retorno. Então, sempre que eu falo de investimento, se eu for investir R$ 100,
qual a função desses R$ 100? Ele vai me trazer o que de retorno, né? Se eu vou investir em uma consultoria, se eu vou investir nas redes sociais, se eu vou comprar um equipamento novo, tudo isso tem que ter um retorno, né? Por isso a importância do planejamento, como o Érico falou no começo, assim, às vezes traz um funcionário, mas o funcionário fica perdido ali dentro da empresa porque não sabe o que vai fazer. Então, assim, tudo que se fala de investimento é esperando retorno. E, finalmente, né, as movimentações não operacionais, ou seja, quando a gente fala em movimentações não operacionais, é tudo aquilo que não está relacionado à atividade fim da empresa, né? Que às vezes é produzir roupa, vender tecido. Ou seja, quando eu pago um empréstimo, não tem nada a ver, né? Se eu não sou banco, aquele não é meu produto, o empréstimo, né? Então, tudo que é de empréstimo, tanto receber como pagar empréstimo, se entrou um empréstimo, ou se o sócio fez um aporte, isso tudo vai entrar com movimentações não operacionais, né? Então, só para simplificar tudo que eu Entra falei como aqui, uma despesa é, variável, né? é. Não despesa, a gente até diferencia um pouco da despesa variável, porque ela não está vinculada diretamente à operação da empresa. Aí a gente tem uma nomenclatura específica que são as movimentações não operacionais. Vai ter um plano de contas, né? E no plano de contas a gente vai dividir ali. Você diz isso aí para denominar o tipo de despesa dentro desse plano de contas. Porque assim, quando a gente vai olhar a saúde financeira da empresa, a gente vai ver se a empresa está dando lucro antes de pagar o investimento e antes de pagar os empréstimos, né? Porque se ela está dando prejuízo já aqui, então aí a intervenção vai ter que ser bem maior, né? Ou seja, é igual, ou seja, você está às vezes com a dor de cabeça e aí você está com um tumor, né? Às vezes uma coisa você resolve com um remedinho e outra você vai ter que fazer uma intervenção maior, ter que fazer uma cirurgia para resolver a situação da E empresa. nesse caso, talvez até um refinanciamento. É, a maioria das vezes, às vezes precisa. Se você já está tendo prejuízo aqui, que a gente chama o lucro, o LOI, né? O lucro operacional antes do investimento. Se a empresa já está negativa ali, às vezes tem que ir lá nos bancos, assim, renegociar, pedir mais prazo para realmente voltar a trabalhar e cortar vários custos, né? Que provavelmente tem alguma coisa errada. Impressionante é que, pelo menos as empresas que eu atuo, aqui na região é difícil isso. Ter, assim, a empresa está num prejuízo, entendeu? É só uma questão de planejamento estratégico mesmo. Porque eles não têm isso. Porque quando eles têm, porque eu tenho uma empresa que eu trabalho com ela, que ela faz pagamentos à vista, todo dia, todo dia, todo dia faz pagamento. O dinheiro entra, paga, o dinheiro entra, paga. Entrou 4 mil, paga 4 mil, entrou 10 mil, paga 10 mil, é assim. Então, eu disse, "Olha, vocês têm o dinheiro. Só vocês precisam planejar e chegar e sentar. Hoje tem o que para pagar? Então vamos pagar isso. Isso aqui pode ser prorrogado para tal. Isso aqui a gente não vai pagar. Planejar isso aí para o dinheiro ficar reservado, porque tem que ter uma reserva. É muito complicado. Então, a gente não sabe para onde o dinheiro foi. E o dinheiro então não sabe. Eles pagaram coisas que não são tão urgentes como tem, porque a gente tem que pagar sempre dentro do vencimento. A gente, pronto, um cartão de crédito, por exemplo, eu tenho como finalidade, não, a gente usou o limite do cartão, o limite do cheque. Então vamos pagar isso agora logo, porque é um juro que vai só aumentando. Então deixa de pagar até uma conta de energia para pagar o cartão. Então esse planejamento é que é difícil. Mas assim, quando a gente faz toda essa análise, quando a gente faz todo esse levantamento, quais são os indicadores que mais assim principais para se usar para poder analisar essa eficiência desse planejamento? Quais os indicadores usados que você usa para isso? A gente fala assim que o principal indicador da empresa, né? Até falei no começo, é a questão do lucro, né? Eu preciso saber se minha empresa está saudável, né? Se o Qual o resultado líquido. percentual? Qual o percentual também de reserva, de lucro para que a empresa, para começar esse planejamento, a gente tem que ter um percentual o quê? Eu sempre falo entre 20% para tirar de reserva. Isso aí condiz ou você acha que pode ser menos ou mais? Assim, Qual é o normal? isso vai variar muito, assim. A gente tem hoje, assim, estatisticamente, um percentual que a gente entende que é saudável, assim. Por exemplo, para uma empresa que vende no atacado, a gente entende assim, que um lucro de 5% pode aparecer até baixo, né? Mas depende do volume também, né? Mas assim, Atacado é um volume porque o alto. Ó. foco dela, assim, é vender muito, né? Isso. E às vezes a empresa, não, eu quero lucrar mais, não tem problema, assim. Quanto maior o lucro, melhor. Mas assim, ele analisar o seguinte, se eu vender mais, de repente diminuir minha margem e aumentar o faturamento, de repente o lucro, o resultado líquido não vai ser maior, né? Porque às vezes eu trabalho com um percentual menor e às vezes consigo ter uma margem maior, né? E aí atacado, aí vai para o varejo, né? O varejo às vezes, embora assim, seja muito variável, mas 10% de lucro no varejo, né? E quando vai para serviço, em torno de 15%.
Embora assim, isso possa variar muito de acordo com a empresa, Isso pode mas gradativamente ir aumentando também. é. E você falou algo muito importante assim da questão da reserva financeira, né? A gente não muito distante passou por uma pandemia, né? E quem estava esperando essa pandemia? Ninguém. Quem Ninguém. disse, não, E nesse, daqui no ano 2020 vai acontecer uma pandemia. é, Quem esperava isso, né? principalmente do jeito que aconteceu, né? Foi uma coisa. Exatamente. E aí muitas empresas, assim, não tinha rede social, por exemplo. Como é que eu vou vender agora? Ou seja, quem já estava trabalhando nas redes sociais, de certa forma, não sofreram tanto, né? E alguns até cresceram, por incrível que pareça. A grande maioria Algumas cresceram. empresas nessa Até área de quem não usava confecção, começou a usar e sentiu a é, importância, e viu a importância que foi. Hoje, 80% exatamente. de algumas empresas o faturamento é online. Exatamente. E é isso mesmo, na prática, porque ela, de certa forma, já estava caminhando no online, né? Ou seja, Isso. quando veio a pandemia, intensificou, ainda mais porque as pessoas estavam em casa, assim, não podiam comprar presencialmente, iam comprar no online, né? E eu digo assim, que a crise sempre anda junto com a oportunidade, né? Ou seja, sempre numa crise vai existir uma oportunidade. Ou seja, quem está mais preparado, por exemplo, quem tem uma reserva financeira, tende a estar mais preparado para qualquer crise que tenha na frente, né? Ou seja, e às vezes é nas maiores crises que as pessoas encontram as maiores oportunidades, né? Então, se eu tenho uma reserva financeira, e é importante, se eu não tenho hoje, começar a fazer, por menor que seja, vá fazendo uma reserva para ter que não sei se você vai abordar aqui, tem um capital de giro, né? Toda empresa precisa de um Isso. capital de giro, porque, como você disse, às vezes tem que atrasar uma conta para pagar outra. Isso não é saudável, né? A gente precisa trabalhar essa saúde financeira para que a empresa tenha crescimento e sustentabilidade no longo prazo, né? Exato. Muito bom. Por incrível que pareça, a próxima questionamento, pergunta que a gente precisa esclarecer aqui, a relação entre fluxo de caixa e capital de giro. Pronto. O fluxo de caixa, né? Ele vai me dar essa visão, né? Dando um passo atrás, né? O que é o fluxo de caixa, né? E talvez os mais antigos vai lembrar do livro caixa, né? Que Isso. tinha aquele livrinho lá onde a É. pessoa escrevia, botava as entradas e a saída. E o fluxo de caixa, assim, é bem parecido com o livro caixa, né? Ele vai me dizer, assim, tudo que está entrando, ou seja, a, o saldo financeiro, a reserva que eu tenho, o saldo que fica diariamente durante o mês, né? Se eu vou colocando assim, porque às vezes a empresa, ela até tem lucro, mas às vezes não tem caixa. Isso. Porque às vezes o fluxo de caixa não está alinhado, né? Esse ciclo Hum, financeiro que eu falo, às vezes é muito longo e a empresa não está preparada, às vezes não tem um capital de giro. E o capital de giro vem Do exatamente fluxo de caixa. para suprir essa deficiência no fluxo de caixa, né? Porque às vezes ela está pagando e só vai receber lá na frente, né? Porque tem esse prazo, né? Tem um ciclo até o dinheiro voltar para a empresa, né? Então, o capital de giro, e aí os empresários têm cuidado, né, que às vezes os bancos, como o produto dele é dinheiro, ele vai oferecer dinheiro, né? E às vezes a empresa vai lá, não, eu vou pegar aquele dinheiro e às vezes não investe na empresa, né? Às vezes vai investir em outras coisas, vai comprar um terreno, vai comprar um carro. E esse é o perigo, você não tem essa visão, você não tem essa clareza do meu fluxo de caixa, de como está a saúde, se eu não consigo ver os indicadores, ver uma DRE, ver o balanço financeiro da empresa, aí, ou seja, eu vou trazer dinheiro que o banco, tem um capital de giro aqui, tudo é capital de giro, na verdade. Mas a função do capital de giro é suprir essa deficiência de caixa da empresa, né? Se a empresa não tem essa deficiência de caixa, assim, não tem por que pagar um juro, por menor que seja o juro, né? Não tem por que ter mais esse custo se a empresa não está precisando desse capital de giro, né? é, e Então, o capital de giro é importante, mas com responsabilidade. é importante você que veio do banco, do segmento bancário, tem alguns empréstimos que ele já tem um nome. Ah, isso aqui é empréstimo, capital de giro. Isso aqui é empréstimo, investimento. Investimento. E o importante é saber mensurar se o capital de giro que você está pegando empréstimo, ele volta rápido. Porque apesar de ser empréstimo capital de giro, se você pega um empréstimo como esse e o dinheiro não retorna com rapidez, você pegou um empréstimo errado. Talvez teria que pegar um empréstimo de fato, investimento ou empréstimo a longo prazo, porque você não vai ter o retorno desse capital agora. Então é importante fazer, porque as nomenclaturas são feitas para É, vender o produto, que exatamente. o investimento do banco, o empréstimo, é um produto. Então É, não necessariamente aquele nome
É o que você precisa. É bom explicar isso. Exatamente, assim, e os bancos, assim, às vezes pega, assim, para facilitar, né? E eu tinha essa experiência, assim, de oferecer ao empresário um capital de giro, tem um capital de giro. E às vezes esse dinheiro não era usado exatamente para um capital de giro, né? Às vezes ele ia comprar uma máquina, às vezes ia comprar até um veículo, mas às vezes para a própria empresa. E não era necessariamente o capital de giro, porque por que diferenciar isso, né? Se eu vou comprar um veículo, eu tenho recursos mais baratos, né? Ou seja, porque eu vou ter um bem ali alienado, eu vou ter uma garantia, né? E no banco, assim, quanto maior a possibilidade de inadimplência, mais caro é o dinheiro. Se você pegar um cheque especial, você paga 10, às vezes no banco 15% de juro, né? Por que o juro é tão alto no cheque especial, né? Porque o risco de inadimplência e a inadimplência na prática é maior, né? E por incrível que pareça, tem empresário que vive usando cheque especial. Exatamente. Muito Que é, embora hoje é uma coisa que eu não sei se escondi essa informação, você que é desse meio, alguns bancos nem mais emitem cheque, não estão mais trabalhando com cheque. Condiz essa informação, que eu soube disso de você um tem cliente esses meu. bancos digitais hoje não O banco tem, digital não tem é, realmente, né? Mas disse que até os bancos físicos também eles estão agora com essa diminuindo assim. modalidade. E assim, uma coisa trabalhosa para o banco, assim, não é interessante. Hoje tem o Pix aí, Mas ganharam muito dinheiro, viu? tem Com o muita tal do coisa. cheque especial, viu? Mas mesmo para quem não usa o cheque fisicamente, às vezes tem um limite na conta, né? É. Ele não Que é a usa mesma o coisa, é o cheque. cheque especial É, maquiado. é. Não é o cheque mesmo físico, mas tem um limite na conta. E aquele E é os limite é juros muito também, é caro. muito caro, Por que exatamente. é muito caro? Porque quem está pagando em dia está pagando por quem não pagou. Ou seja, Exatamente. E é a mesma coisa que acontece com o capital de giro da empresa. As empresas têm essa consciência. Como eu tenho aquela reserva, eu posso usar e usar e pronto. Não, mas tem que usar e devolver. Porque é como se você tirasse, está tirando da própria empresa para investir, e às vezes tira para a pessoa física dele, mas ele tem que devolver. É um empréstimo também. Então sim, aquele dinheiro tem que se sim. manter. Ou ele maior do que você começou, ou ele sempre aquele valor. Né? Então é esse entendimento que é um pouco difícil. Mas assim, eu queria, Isael, que você deixasse, que a gente já está no final, infelizmente, do programa. Queria que você deixasse aí sua rede social, seus contatos. Quem quiser contratar o seu serviço, aonde lhe encontrar? Joia. Hoje, com as redes sociais, acho que a maneira mais fácil de me encontrar é no Instagram, IB Consultoria Ponto Empresarial. Pode me chamar lá que a gente conversa e pode tirar dúvidas. Se precisar de alguma ferramenta para ajudar no controle, na gestão financeira, a gente pode ajudar isso. E agradecer ao Romildo, agradecer ao Érica aí pela oportunidade. Assim, me coloco à disposição para todos os empresários que quiserem alguma ajuda, alguma orientação. E, novamente, obrigado pelo convite. Estamos sempre à disposição. Nós é que agradecemos sua presença, viu? Agradecemos, foi muito bom, esclareceu muitas dúvidas. Com certeza os ouvintes saem desse podcast com informações que não tinham. E o próximo passo é entrar em contato com a IB Consultoria ou buscar informações na internet e de fato evoluir. Exatamente. Exatamente. Estamos no final de mais um programa, nosso podcast Confecção que dá certo. Agradecendo a todos os ouvintes, a colaboração de todos aí. E como nós sempre estamos toda semana trazendo um assunto que vai somar ao conhecimento de todos. Hoje nós trouxemos, para quem entrou, para quem começou a escutar agora, hoje nós trouxemos o Isael Bellarmino, que é analista e consultor financeiro, falando sobre finanças, falando sobre um assunto muito importante, que é o setor financeiro de uma empresa. Então, quem quiser rever todo esse conteúdo, nós estamos no Spotify e estamos lá também no YouTube. Confecção que dá certo. Muito obrigado.